Diante dos inimigos da fé, qual é a postura do cristão? Diante daqueles que não são inimigos, mas curiosos a respeito da fé, qual a posição de um cristão? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, você já conhece aqui como a gente faz as coisas. Você pode se inscrever, você pode ativar as notificações, você pode deixar o like, você pode acompanhar os vídeos que a gente produz diariamente para esse canal, todos os dias, vídeos novos falando de Bíblia, falando de teologia. Esse é o nosso assunto, se você se interessa por isso, tem muitos vídeos aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje a gente segue lendo a Bíblia 365 na nova versão transformadora. Todos os dias a gente lê um texto sugerido por ela e faz um pequeno comentário. Então, essa Bíblia te ajuda a ler o texto todos os dias e eu faço um pequeno comentário de um dos trechos que ela sugere também todos os dias aqui no canal. O texto de hoje é no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 52 e 53. O episódio ele se dá logo depois do célebre corte na orelha que um dos discípulos de Jesus desfere e que Jesus então cura o homem com a orelha decepada, logo naquele momento em que ele seria levado para ser preso, interrogado e finalmente crucificado. Jesus então diz assim para aquelas pessoas: então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas essa é a hora de vocês. O tempo em que reina o poder das trevas. Diante da oposição, diante dos inimigos da fé, diante daquelas pessoas que parecem ameaçadoras, qual é a postura do imitador de Cristo? Com frequência, um bom imitador de Cristo terá episódios para chamar a memória de quem lhe persegue e clamar assim a sua inocência. Então, diante de alguém que acusa o cristão de qualquer mal feito que possa haver, e, convenhamos, o cristianismo tem sido alvo de diversas acusações desse tipo recentemente, numa sociedade secularizada isso é comum, o cristão que é um verdadeiro imitador de Jesus Cristo, ele terá, como Jesus tinha, episódios no passado recente, que ele pode chamar a memória do acusador para poder fazer inválida a acusação, para expor a injustiça da acusação. Quanto mais expor a injustiça de uma eventual condenação. Como assim, Vitor? Do que você está falando? Jesus está dizendo o seguinte: vocês me viram ensinar no templo todos esses dias. Por que vocês não vieram me prender nesses dias em que diariamente eu ensinava? Tudo que eu fiz foi ensinar. Em momento algum vocês me viram pegar em armas ou sugerir uma revolução. Por que vocês estão vindo agora com paus e espadas me prender? Por acaso, em algum momento, o meu ensino representou uma ameaça revolucionária? E então Jesus evoca esse passado recente como uma espécie de argumento de defesa, expondo o absurdo da sua perseguição. De igual modo, a defesa que nós devemos evocar quando somos acusados de qualquer coisa que seja, não é pegar em espadas e devolver a acusação na mesma medida. E olha que as acusações que sofremos são muito mais leves do que aquelas que Jesus estava sofrendo,
que o levariam para a cruz. Nenhum de nós no Brasil é condenado à morte por ser cristão, muito pelo contrário, nós somos um país culturalmente cristianizado, em que, pelo menos do ponto de vista cultural, a maioria se declara cristã. Então, quando a gente fala em algum tipo de embate, não é nem justo falar em perseguição, porque parece ser uma comparação muito ruim quando a gente coloca frente a frente o que é perseguição de verdade e aquilo que eventualmente nós sofremos, que é oposição, diferente de perseguição. Cristãos perseguidos existem na China, cristãos perseguidos existem em vários países do Oriente Médio, cristãos perseguidos existem no Sudeste Asiático. Agora, na África, em grande medida. Agora, o que nós temos aqui no Brasil é oposição. E diante de opositores da fé, do cristianismo, de nós mesmos, o que nós devemos fazer não é devolver a oposição de modo beligerante. O que nós devemos fazer é clamar a nossa inocência. Philip Melanchthon, um reformador importante, figura muito importante na reforma, ele acentua, ele ressalta nesse episódio, não comentando Lucas, mas comentando Mateus, mas no mesmo episódio, Melanchthon ele ressalta a ênfase que Jesus dá em diariamente. Diariamente eu estava ensinando. Por que vocês não me prenderam no templo? Diariamente eu estava ali. Diariamente, que tipo de testemunho a gente tem produzido? Para que a gente possa recorrer ao nosso próprio passado, nosso passado recente, e possa dizer a quem está nos opondo, nos chamando do que quer que seja, e no passado recente a gente possa dizer: você andou comigo, você viu como eu falo, o que eu tenho feito? Você acha mesmo que essa acusação faz sentido ou é justa? Portanto, defender-se não é algo ruim, é imitar a Jesus Cristo. Devolver as espadas com outras espadas, devolver ataques com outros ataques, devolver acusações com outras acusações, isso parece se desviar do modelo de Cristo diante de oposição, e nesse caso oposição ferrenha e de fato perseguição. E o Melanchthon, nesse comentário a Mateus 26, ele é muito preciso ao dizer que o cristão ele procede de modo pacífico, relembrando o seu próprio testemunho. Então, se vem até nós de modo beligerante, a gente, na nossa devolutiva, leva paz. A gente reduz a escalada de ofensas e não aumenta a escalada. Vem ofensa, uma outra, vem acusação, uma outra. Isso é uma escalada progressiva de tensões ou de acusações ou de oposições. A gente pega essa escalada e tenta diminuir, tenta arrefecer o clima quente, tenta esfriar, sinônimo de arrefecer, tenta esfriar esse clima quente que vai se gerando a partir de uma acusação, tá? Então, de forma que é natural que a gente sofra algum tipo de oposição, que acusações aconteçam, tenha sempre em mente o que você tem feito recentemente, que você pode dizer: poxa vida, você anda comigo, você sabe quem eu sou, o que você tem feito recentemente. Em segundo lugar, como você pode esfriar esse clima de tensões. Eu lembro até de um livro de apologética, que é um livro bastante razoável no seu conteúdo, mas o título ele mostra muito dos desvios que a nossa apologética acaba sofrendo. É um livro do William Lane Craig, no conteúdo, insisto, é bom, mas que se chama Em Guarda. E a capa, eu não estou querendo julgar o livro pela capa, nem pelo título, mas eu estou dizendo que o título e a capa talvez não sejam o ideal. É uma pessoa com uma espada ou com um sabre, numa esgrima, em guarda. Diante da beligerância, a gente reduz
A gente não devolve. En garde. Touché. Não. A nossa apologética tem que ser uma apologética que reduz o clima de tensão. Que faz com que as pessoas percebam, mais do que, olha, o cristão está com a razão, o que é importante. Saber racionalmente argumentar a favor da fé, mas mais do que a pessoa olhar e dizer, olha, o cristão está com a razão, dizer, olha, o cristão é um pacificador. Olha a maneira sábia com que ele lidou com essa situação tensa, com essa situação difícil, essa saia justa. Ele foi lá e trouxe o clima aqui para baixo. E aparentemente o cristão, olha, não tenho nem certeza se o argumento dele está certo ou não, mas sábio esse cara é. Perceba isso na maneira como a gente faz as coisas. Nós vivemos um momento em que ter razão é quase um ídolo, às vezes um ídolo. Às vezes existe uma idolatria de ter razão. A gente não evangeliza e a gente não expõe a nossa fé porque a gente quer provar que a gente está certo. A gente evangeliza e a gente expõe a nossa fé porque a gente crê que a nossa fé salva e é uma boa notícia para o outro. A gente evangeliza e a gente expõe a nossa fé porque a gente ama as pessoas. Esse amor tem que ser expresso, tem que ser sentido, tem que ser percebido. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, continua acompanhando. A gente tem devocionais assim todos os dias, além de outros vídeos aqui no canal, com teologia profunda, bem argumentada, bem debatida e, na medida do possível, com um tom mais calmo, mais brando. Se você gosta disso, segue aqui, compartilha esse vídeo. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.